Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite do Reflexões sobre os momentos com Jerônimo Mendonça. Nós estamos hoje na quarta live desse projeto novo. Boa noite, Mari, boa noite, Cláudia, sejam bem-vindas. Alegria contar com vocês. Deixa eu fixar o comentário aqui antes de mandar os aviõezinhos, que assim facilita um pouco mais para a gente, né? Está lá, a mensagem está aqui, comentário fixado, lição para nós. Então nós vamos ver hoje qual é a lição que o Jerônimo nos traz, né, para nós. Vamos mandar aqui os aviõezinhos para os nossos amigos que nos pedem normalmente, e assim a gente vai dando início ao nosso bate-papo. É uma alegria contar com a presença de vocês e a gente está aqui nesse projeto que a gente acaba se apaixonando por ele, né? A gente acaba se apaixonando, vai criando ligações não só pelo projeto, também como vocês que vão chegando aí com a gente, vão estando aí com a gente nesses nossos bate-papos, né, que a gente faz toda noite, segunda a sexta-feira. Então, estamos indo aqui nesse projeto gratificante, que a gente pode dizer. Estamos indo, então, vamos lá. Pronto, mandados os aviõezinhos. João Carlos, Lourenço, Flavinha, Francine, boa noite a vocês, Aldenice. Muito bom contar com a presença de vocês. E estava dizendo, né, que nós estamos na lição para nós, a quarta mensagem deste livro, que é o Crepúsculo de um Coração, do nosso querido Jerônimo Mendonça. E esse livro ele tem uma particularidade que, como vocês já viram ontem, tem algumas histórias um tanto quanto engraçadas, um tanto quanto pistorescas, que o Jerônimo tão gentilmente nos contou, né? Boa noite, Luciana, Carol, boa noite, Liz, sejam bem-vindas. E o Jerônimo contava essas histórias, eu falo assim, de uma forma muito agradável, né? Boa noite, Gabriela, tudo bem, querida? Gostei da sua postagem, quero mais postagem daquele jeito, você alegre e feliz, tá bom? Isso é muito bom, vai transmitindo felicidade e alegria para todos nós, que a gente vê você alegre e feliz, a gente fica feliz também, né? Como é bom esses momentos de interação que a gente faz aqui. Então, eu estava dizendo que neste livro nós vamos encontrar várias histórias interessantes. Boa noite, Giovana, seja bem-vinda. Martiele, boa noite, tudo bem, querida? E então nós estamos assim, né, com várias histórias interessantes, engraçadas e bem pitorescas, que o Jerônimo tão gentilmente conta para nós. Ele conta com uma propriedade muito legal, né? Muito legal. Vocês vão ver nessa história aqui de hoje, ela é bem interessante. Vai ter um fato curioso, né? Uma história, um acontecimento que ocorreu com Jerônimo, ainda quando ele não tinha os problemas, né? Não tinha os problemas dele, mas depois tem as questões de ordem emocional, né? Morgana, boa noite. Boa noite, Natália, tudo bem, querida? Quanto tempo também que a gente não te vejo aqui na live, né? O trabalho sempre em primeiro lugar, né? A gente tem que cuidar primeiro da obrigação e depois da devoção, né? E você já faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Boa noite, aprendiz, amigos de luz, eu preciso guardar o teu nome. Você faz repostagem do nosso projeto e eu esqueci, me desculpe. Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Um abraço, um beijo carinhoso para o Everton também, como o João Carlos está dizendo aí. Então, né, uma lição para nós. Se é para nós, não é só para mim, é para todos nós, né? Vamos ver, vamos ouvir a história aqui, que ela é bem pitoresca e vale a pena. É a Dani, vou marcar seu nome, você já me falou, eu não vou esquecer, eu vou lembrar sempre. Melhor falar, não vou esquecer, eu vou lembrar, né? Porque a gente fala assim, quando você fala assim, antes de eu entrar na história, a gente coloca assim, ó, eu não posso esquecer de tal coisa. Quando a gente está falando eu não posso esquecer, a gente coloca o não. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. E a neurolinguística explica que a gente tem que falar
as palavras de ordem positiva. Então, eu vou lembrar, eu quero lembrar, não, eu não vou esquecer. Né? Porque você está colocando não vou esquecer, o cérebro trabalha com essa questão de tirar o não, você vai falar, eu vou esquecer. Então, se você falar assim, em vez de você, não se esqueça de, você usa a forma positiva, lembre-se de. Isso é muito importante para as nossas meditações, sobretudo, porque se você estiver fazendo uma meditação, você tem que pensar aquilo que você quer, aquilo que você almeja para a tua vida, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista espiritual, que é o principal. Boa noite, nossa querida Betânia. Parabéns aí pelo trabalho que você está desenvolvendo, viu? A gente fica gratificado com esse trabalho de divulgação que você está fazendo também, viu, Betânia? Parabéns aí. Você faz um projeto junto com a Carlinha Machado também, que é muito bom, viu? Parabéns. Então, lembrarmos sempre dessa forma, porque quando a gente trabalha as palavras, elas têm força, da mesma forma que o pensamento emite uma energia. Então, aquilo que você fala vibra em seu redor. Boa noite, querida Babi. Parabéns aí pelas suas lives, viu? Olha, a Babi está polivalente, eu fico impressionado com essa menina aí. E amanhã ela tem uma live com a Elizabeth, né? Logo cedo, às 9h30 no Evangelho. Essa menina é polivalente. Então, gente, lembrarmos da construção positiva e afirmativa das nossas frases. Por exemplo, se você falar, o que você vai dizer? Por exemplo, eu não quero ficar doente. Seu cérebro vai pensar que tipo de doenças que você não quer. Então você vai falar, eu quero ter saúde, eu tenho saúde. E um exemplo muito, muito claro que a gente tem nas relações, que eu posso dizer muito claramente para vocês, ó. Vamos agora ficar um pouquinho de silêncio. Eu vou pedir para que, neste momento, vocês não pensem num cavalo branco. Tá? Bonito o cavalo branco de vocês, né? Até reluzente. Olha só, definimos a data então. Falta definir a data, viu? Depois a gente acerta, Betânia. Fica tranquila. Então, quando a gente fala assim, ó, não pensa no cavalo branco, é do cavalo branco que você está pensando. Então, se você não quer pensar no cavalo branco, você vai falar, pense no cavalo malhado, pense no cavalo preto, pense no cavalo alazão, outras cores, né, que você for dizer, né? Então, é assim que funciona o nosso cérebro. A gente tem que trabalhar de uma forma afirmativa e positiva. Faz parte da nossa aprendizagem. A neurolinguística explica para a gente. E a gente que é espírita, dá para conjugar os conceitos da neurolinguística, sem entrar no fanatismo, né? Aproveitar o que é bom de todas as ciências e trabalhar de uma forma positiva e atuante. Bom, mas vamos lá, vamos à nossa história aqui, que é uma lição para todos nós, como eu estava dizendo, né? Uma lição para todos nós. Ele vai dizer assim: não sei se o leitor já passou pela experiência de dormir num catre antigo, de colchão de palha. Um catre antigo é o tipo de uma cama, né? Antiga, de colchão de palha. Porque hoje a gente tem os colchões que são, né, fantásticos, né? De molas, ensacadas, anatômicas, todos os tipos de coisas. Mas, antigamente, as pessoas passavam dificuldades e ainda em algumas casas muito simples, utilizam desse sistema de pegar a palha do milho, principalmente no sítio, né, na zona rural, a palha do milho e forrar o colchão para dar a base para ele, né, da sustentação. Como sempre, nossa luta foi muito difícil, a nossa pobreza era intensa. Como já dissemos no introito desse despretensioso livro de histórias e contos, em que narramos a nossa experiência de espírito em prova, em repouso num leito. Mamãe tinha em casa catres do tipo mencionado. Ela ajeitava as palhas dentro do colchão e nós procurávamos dormir à noite, tranquilos após um dia de intenso labor. Esse fato aconteceu quando Jerônimo não tinha passado por aqueles problemas que ele passou, né? Mas um dia foi demais para mim. Na minha ignorância e rebeldia, deitei e não consegui conciliar o sono. Rolava para a esquerda, virava para a direita, deitava de bruços, deitava de costas.
Uma coisa me machucava naquele colchão, e eu chamei de maldito, de indesejável, chegando a praguejá-lo. Olha só, o Jerônimo, naquela época, quantas blasfêmias que ele fez para o bendito do colchão. No outro dia, olhei o meu corpo, verificando que a costela estava arroxeada, machucada. Revisei o colchão e constatei que o motivo da contusão eram 2 sabugos de milho, né, que minha mãe havia esquecido ao encher os colchões de palha. Pela manhã, no momento do café, eu lhe disse, olha só o que ele falou para a mãe dele. A senhora precisa prestar mais atenção naquilo que faz. Não consegui dormir esta noite. Veja o que a senhora esqueceu dentro do colchão. E mostrei os 2 sabugos de milho. Ela, humilde como sempre, retrucou. É a visão, meu filho, que já está curta e cansada. Fui tomado de remorso no mesmo instante. Porém, o orgulho foi maior. Nada disse, saindo em seguida para o trabalho. No armazém de secos e molhados onde trabalhava, não conseguia fazer nada certo. Se alguém me solicitava 1 quilo de cebola, pesava 1 quilo de batatinha. Se era óleo, pegava qualquer outra coisa. Alguma coisa atormentava. Deixava-me nervoso, agitado, situação que foi percebida pelo meu patrão. Fui chamado ao escritório, interrogando sobre o porquê de tanto desequilíbrio. Contei o que se passava e meu patrão, compreensivamente, mandou que eu voltasse à minha casa para me desculpar com a minha mãe. Não sem antes lembrar-me de que minha condição de espírita, condição esta que exige humildade. Então ele já era espírita, mas ainda não estava passando por aquelas provas. Montei na bicicleta e fui para casa e pedi perdão à mamãe. Ela, sorrindo, me disse, meu filho, a necessidade do perdão só existe onde se guarda a mágoa, onde se guarda ódio, e o coração de mãe não tem guarida a esses sentimentos. Mamãe afagou meus cabelos e esta imagem permanece ainda muito viva em minha mente. Hoje, após 13 anos de provação, sem poder virar-me para a esquerda, para a direita ou de bruços, me lembro daquela lição do sabugo. Seria preferível, como me disse uma voz no íntimo de minha consciência, ficar numa posição incômoda, mas poder virar para um lado ou o outro de quando em vez. A própria vida é quem nos ensina a ter paciência. Quanta gente sofre neste mundo por minutos de impaciência. A compreensão, a paciência, nos faz evitar uma série de problemas. Nós não devemos reclamar jamais das punições que recebemos, nem devemos lamentar as condições do nosso lar, quando pobre, da sua ausência de conforto, o pão simples ou da nossa condição obscura no campo social, porque tudo isso são solicitações nossas no plano espiritual. Há momentos difíceis na jornada eterna. As lições se apresentam de maneira muito concludentes, como foi para mim a lição do sabugo naquela época, quando ainda tinha a felicidade de virar para a esquerda ou para a direita. Hoje, sem sabugo nas costas, vivemos num quarto de dor, porém temos a grandeza da compreensão e nos sentimos felizes por ser o que somos. Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. Boa noite, Angélica. Gente, realmente essa lição é fantástica, né? Vejam que situação que a gente coloca, né? A situação que ele acabou de passar, né? Lá atrás. Reclamou, né? Claro, não dormiu a noite toda. E a gente, né? Imagina. Quando às vezes você não consegue dormir por uma preocupação, você revira para um lado, para o outro da cama. E aí quando ele descobriu o problema que tinha no colchão de palha, que eram os 2 sabugos que a mãe tinha esquecido quando ela forrou o colchão, ele soltou, além de soltar todos os propérios contra o colchão durante a noite, também soltou contra a sua mãe, né? Boa noite, Clara, seja bem-vinda. Então, olhem só que coisa interessante. Naquele momento, o orgulho falou mais alto. Ele soltou
tudo que tinha ali para falar em relação à mãe, né? Onde já se viu, e a mãe tão solícita ali falou, meu filho, são as vistas, a idade chegando, as vistas cansadas. Ela não se apercebeu, ela não fez de propósito. E o sofrimento dele, né? Ele acompanhou aquilo que você faz, depois você se arrepende, né? Vem o remorso. Ainda bem que a nossa consciência, ela é rápida para nos trazer a luzinha acendendo, né, nossa mente, não é? Quando a gente faz alguma coisa que não fica legal, boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Quando a gente faz algo que não está bem para nós, o que a gente acaba fazendo? Aquilo vem incomodando e fica ali, perturbando a gente, perturbando, incomodando. E aí a gente fica com aquilo, até que a gente não vai e se desculpa. Então o que aconteceu? Ele conseguiu trabalhar direito? Não, de forma alguma. Ele estava, na verdade, ali com aquilo incomodando. Por quê? Além de ele ter uma noite mal dormida por causa do problema dele, né, que aconteceu lá com o sabugo dentro do colchão, além disso, ele descontrolou-se com a sua mãe, né, foi ríspido no julgamento dela, e aí foi para o trabalho. Sentiu remorso, mas o orgulho falou mais alto. Vejam como o orgulho é o nosso mecanismo de defesa para as nossas, quando nos atinge o brio. A gente não se dá por vencido. E a gente tem que trabalhar a humildade. Numa conversa com o Wilton, né, o nosso querido amigo que faz as lives diárias aí no Evangelho, também pelo Instagram, o Wilton, uma vez nós estávamos conversando, ele falou que a gente fica falando muito do orgulho, que é o defeito. A gente tem que enaltecer a humildade, que é a virtude. Da mesma forma que a gente estava falando no começo da live, né? Falar das afirmações, as positivas, e não falar aquilo que você não quer dizer. Então é importante que a gente faça essas reflexões também, que naquele momento que alguma coisa nos aconteceu, a gente tentar superar o orgulho, né? Pedir desculpa. Poxa, a mãe não fez de propósito. E aí quando ele foi trabalhar, a cabeça devia estar em parafuso, né? Virando para cá e para lá. Uma pessoa pedia cebola, entregava batatinha, outra ele pedia uma coisa, entregava outra, quer dizer, E o patrão, percebendo tudo isso, o que ele fez? Vamos lá, o que está acontecendo? Aí ele contou o fato. Vai lá, vai se desculpar com a sua mãe. E aí ele foi, e a mãe, nossa, que lição, né? Não tenho que te desculpar, meu filho. Não existe mágoa, ódio, ressentimento no coração de uma mãe. A mãe ama indistintamente, ama sempre. Por isso que a gente fala, Dia das Mães foi comemorado domingo, mas Dia das Mães é todo dia. Todo dia é Dia da Mãe. E a mãe não deixa de te amar mais ou menos porque hoje não é Dia da Mãe. Né? Ela vai continuar te amando sempre. E se tem alguém que nos ama profundamente, alguém que dá a vida por nós, são as nossas mães. Você pode ter um filho, você pode ter uma esposa, você pode ter o que for, mas o amor de mãe é insubstituível. Nem o pai tem tanto amor por um filho como uma mãe. Tá? Não que os pais não amem seus filhos, mas é diferente. E vejam que lição que a mãe deu. Meu filho, eu não tenho que te perdoar. Eu não tenho mágoa de você, não tenho ódio, não guardo ressentimento. Que bom, né? Que bom se todos nós trouxéssemos no nosso íntimo esses sentimentos de leveza, de serenidade, de tranquilidade, de perdão incondicional das ofensas, como Jesus nos ensinou. Jesus, quando ensinou para nós o perdão das ofensas, ele não falou assim, perdoa-se tal coisa, perdoa condicionado a isso. Não, pelo contrário, na oração do Pai Nosso que ele colocou, Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, à medida que nós, na mesma razão e na mesma proporção que nós perdoamos as dívidas e as ofensas que os outros nos fazem. Então é muito importante que a gente leve em consideração a isso. E essa história veio muito a calhar, porque vejam, e aí ele passou por uma situação difícil. Só que aquilo que ele passou não foi nada perto do que ele veio passar de provas no futuro, de expiações no seu futuro. Que ele fala que ele gostaria sim, naquele momento já, de ter a oportunidade de, ainda que tivesse aquele incômodo, poder virar para um lado para o outro. Imagine como deve ser difícil, né? Você estar preso, amarrado, né? Praticamente numa cama,
não amarrado fisicamente, né? Vocês entendem, por não poder se movimentar, dependendo da ajuda de várias pessoas, para quando ele pudesse se trocar, fazer as suas necessidades, pessoa que desse banho nele. E lúcido, plenamente lúcido, consciente das suas condições físicas e espirituais. Mas é claro que aquilo que a gente fala, não foi uma situação que ele não sabia por que estava passando. Sabia. Ele tinha plena consciência. Tinha plena consciência, tanto que foi uma prova que ele pediu, um resgate que ele pediu. E que a gente fala que esses espíritos que quando vem numa prova dessa, não pensa que a pessoa está vindo ali, porque, já falei várias vezes, gosto de repetir. A gente às vezes é muito rápido, né? A gente faz a equação 2 mais 2 são 4, ou conhecendo um pouco a lei de causa e efeito, a gente fala assim, então se a pessoa vem numa condição sofrível, né, numa situação semelhante ao Jerônimo, então ele deve ter aprontado muito em outra encarnação. Tá, o Jerônimo sim, a gente sabe, ele mesmo já relatou que são situações do seu passado mesmo, ele vai contando nas histórias, que ele veio resgatar, mas não é para qualquer um que tem a capacidade de resgatar essas provas. Boa noite, Imaculada, seja bem-vinda. Gostei da foto lá, muito linda, viu? Parabéns também com uma graça menininha lá. Então, gente, que eu estava dizendo assim, passar por uma prova dessa é para espíritos altamente evoluídos. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele faz? Ele permite que a gente, consumidores, que a gente poderia dizer, nós somos consumidores contumazes, né, no ponto de vista espiritual. Então a gente é aquele cara, aquela pessoa, né, que chega e vai comprando tudo que dá na cabeça. Chega lá abriu uma liquidação, não pode ver a palavra liquidação, vai lá comprando tudo. E a gente vai comprando tudo que não precisa. Vamos contraindo débitos, né? Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo, querido. Nós vamos contraindo débitos. E então a gente vai, se endivida e pega um carnê desse tamanho aqui, desse tamanho das nossas dívidas, contraídas dos nossos passados. E aí, o que acontece? Vem a hora de pagar, né? É que nem o cartão de crédito. Passar o cartão de crédito é ótimo, lindo, maravilhoso, mas a fatura chega. Vai chegar um dia de vir pagar. Só que a misericórdia de Deus é tamanha que ele não nos cobra de uma vez só. Ele nos dá a oportunidade de pagarmos em suaves prestações. Então, nós não vamos pagar tudo de uma vez, mas alguns espíritos altamente evoluídos, diga-se de passagem, eles conseguem superar essas dificuldades e muito valiosamente vencem essas dificuldades e passam por aquelas provas. E a gente, né, quando está no plano espiritual, se acha assim, naquele estágio, na erraticidade, né, que a gente explicando uma vez mais, erraticidade não é nada de estado errado. Erraticidade é a condição que o espírito desencarnado ocupa no plano espiritual. Então, quando nós estamos na erraticidade, libertos do corpo físico, a gente consegue fazer 1000 planos, 1000 planejamentos. Eu vou retornar o mais rapidamente possível, eu quero voltar para reparar aqueles erros, fazer isso, fazer aquilo. E a equipe espiritual encarregada do projeto de reencarnação fala, espera mais um pouco. Não, mas eu já estou preparado. Não, espera mais um pouco. Vamos fortalecer um pouco mais as tuas condições espirituais para que você possa dar cabo das suas provas, daquilo que você está precisando resgatar lá na Terra. Não, mas já estou pronto. Calma, paciência, né? Como ele colocou aqui para a gente. A paciência é fundamental. Então, quando chega o nosso momento de vir para encarnar, e a gente tem muitos espíritos amigos no plano espiritual. Isso que é importante. A gente veio antes, eles ficam lá. Depois a gente vai, eles vêm para cá e a gente vai fazendo esse intercâmbio. Quantos corações queridos que a gente está se reencontrando nessa existência? Né? Quantos corações queridos nós estamos reencontrando nessa existência? E aí a Denise está dizendo que tem que ter muito evoluído para ter essa resiliência. É verdade, viu, Denise? É verdade mesmo. E aí nós chegamos então, falamos, olha, está aqui, estou pronto para reencarnar, meu anjo de guarda está aqui junto comigo, eu já fiz o planejamento, tal. A equipe do plano espiritual dá uma olhada no seu projeto. Não, vamos cortar um pouco. Não, mas já está tudo estudado.
Não, sim. Mas não tem pressa. A providência divina é tranquila. Vamos cortar aqui 60%. Vai fazer só 40%? Nossa, mas é muito pouco. Quantas encarnações eu vou ter que cumprir ainda? 40% só do que eu planejei? Sim. Mas se você conseguir cumprir pelo menos 20%, 50% desses 40%, se conseguir cumprir 20%, já está de bom tamanho. E aí realmente a gente vem e, consequentemente, não consegue cumprir tudo aquilo que a gente planejou. E aí faz parte desse processo de ir e vir até que a gente consiga resgatar todo o nosso carnê que a gente contraiu ao longo das existências. E assim foi o que aconteceu com Jerônimo. Mas o Jerônimo, né, já conseguiu estar numa condição espiritual que tinha condição de superar por essas provas. Porque se a gente tivesse que passar por uma situação dessa, sinceramente, muitos de nós sucumbiríamos. Não daríamos cabo de cumprir, de passar por uma provação tão difícil. Principalmente quando a gente, entre aspas, se acha meio que normal, né? A gente acha normal. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo, querido. Só que normal aonde, né? Sobre qual ponto de referência? Só se for, às vezes, do ponto de vista físico, mas e o que passa na nossa mente? Quantos pensamentos que fluem, às vezes, estranhos na nossa mente, né? Então, a Martielli está dizendo ainda, adquire mais dívidas se não tomar cuidado, é verdade. Boa noite, minha querida amiga Dani, seja bem-vinda. É por isso que precisa tomar cuidado, né? Nós viemos aqui, às vezes, para pagar os nossos débitos de existências passadas. Mas muito de nós, além de não conseguir quitar o carnê das prestações das vivências anteriores, ainda assim o que acaba acontecendo? Acaba não cumprindo, além de não cumprir a obrigação, contrai novas dívidas. Aí vai ficando complicado, né? Vai ficando complicado. Por isso que Jesus recomendou para nós: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Isso é importante. E essa lição aqui do Jerônimo foi muito esclarecedora para nós, né? Porque trouxe uma situação muito própria da vida dele, né? Muito própria daquela situação que ele reclamou aquela noite que ele não conseguiu dormir por conta de 2 sabugos de milho, né? Que tinha ficado no colchão de palha dele. Fez todo aquele carnaval, blasfemou contra o colchão, foi ríspido com a sua mãe, veio o remorso, veio o arrependimento, ele foi lá, reconciliou com a sua mãe. A mãe disse que não tinha que o perdoá-lo, porque não tinha nada para perdoar, porque uma mãe não guarda mágoas e ressentimento em relação ao filho. E depois ele agradece imensamente, né? Queria ele, naquela condição, já estando numa cama ortopédica, estar na condição de ter, ainda que tivesse aqueles 2 sabugos de milho, nas costas, ter ainda a possibilidade de virar para um lado ou para o outro, coisa que ele já não tinha mais. Mas, no entanto, o que ele fala para nós aqui no final? Ele fala assim: há momentos difíceis na jornada terrena. As lições se nos apresentam de maneira muito concludentes, como foi para mim na lição do sabugo naquela época, quando ainda tinha a oportunidade de virar para a esquerda ou para a direita. Hoje, contudo, né, sem sabugo nas costas, vivemos num quarto de dor. Porém, temos a grandeza da compreensão e nos sentimos felizes por sermos quem somos. Então, nesse momento aqui, é aquele momento que a gente fala é um momento de resignação. Quando a pessoa ela já tem consciência dos seus problemas e ela não mais reclama, ela sofre resignadamente. Porque aquilo que eu sempre falo aqui, sofrer reclamando não dá mérito nenhum para nós. Quando você sofre resignadamente e compreende as razões daquele sofrimento, ou que foi por uma situação desta vida, ou por situações de outra existência, a gente chega à conclusão, sim, que é gratificante quando você consegue ser resignado. E não é para qualquer um ser resignado, não. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que, olha, eu vou dar um chute aqui exagerado, mas 80% da população mundial não é resignada. Boa noite, Lopes, tudo bem? Seja bem-vindo.
Então, posso dizer que, vamos supor, 80% da população mundial não é resignado, reclama muito. Acho que somente 20%. Isso aqui é um chute meu, tá? Não vi nenhum estudo, nenhuma estimativa, mas a gente, conhecendo as pessoas e tendo convivência, a gente vê que muitas pessoas reclamam. E a gente também, fala a verdade, né? Quando você está com uma dorzinha, às vezes uma dorzinha mais leve, uma dor de cabeça, você já está reclamando, já fica indisposto, já fica irritado. Alguém vai conversar com você, já dá uma resposta cruzada, né? Fica umas coisas assim. E a gente tem que lembrar, né? Que a outra pessoa não tem nada com isso, com as suas irritações, né? Ô, Gabi, que legal. Depois você manda a foto. E vejam como que é interessante isso, né? André Luiz coloca muito claramente para nós, né? As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão um só grama de simpatia dos outros em relação a você. Então, às vezes você está passando por um problema e precisa de alguém para te ouvir. E a gente precisa também, na condição de ouvinte, saber escutar, né? Saber se solidarizar com aquela pessoa que está passando aquela dificuldade, aquele problema, né? É muito importante a gente fazer essa relação, ter essa empatia. Então, tudo bem, a gente tem que procurar aprender a não reclamar, mas se alguém vem nos reclamar de algum fato, que a gente tenha a caridade de ouvir. Saber ouvir é uma caridade. Não ouvir assim displicentemente. Você está ouvindo a pessoa está no celular. Você está ouvindo a pessoa está digitando no computador. Você está falando com a pessoa às vezes fica absorta, não presta atenção. Tem que ser assim, olho no olho, né? Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então, olho no olho é uma forma de ouvir. E também quando a pessoa vem falar para você, não dê a receita pronta, não. Porque às vezes a pessoa não está querendo a receita. Ela está querendo somente que você a escute. Poxa, mas a pessoa já me falou 10 vezes a mesma coisa, mas está precisando pôr para fora. Que bom que ela que está precisando, não você. Né? Vamos fazer sempre essa troca, essa posição, como fala, né, na oração de São Francisco de Assis, que eu possa consolar do que ser consolado. Olha só. Então, se a gente está na condição de poder consolar uma pessoa, de ouvir, melhor que sejamos nós, os ouvintes, os consoladores, do que se fôssemos nós que estivéssemos na condição de precisar de um consolo, de precisar que alguém nos ouça. Então, quando estamos nessa posição, é muito importante a gente procurar sair um pouco do nosso problema. Que quanto mais a gente foca no nosso problema, mais ele aumenta, sabe? É como se você estiver mergulhado numa areia movediça, por exemplo. Quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Então a gente tem que fazer o quê? Quando você está, talvez numa situação dessa simbólica que eu coloquei, numa areia movediça, você tentar pedir para alguém que te coloque um galho de árvore para que você consiga puxar e sair daquele lugar. Conseguir se levantar de onde você está. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. Quando a gente foca no nosso problema, ele aumenta. Quando a gente sai de nós, dentro da nossa mesquinheza, dentro do nosso egocentrismo, e vai em busca do nosso próximo, mais próximo, seja no nosso lar, seja nas redes sociais, quantos amigos a gente não faz hoje. Quando a gente sai de nós, tira um tempo de nosso para que poder fazer alguma coisa em benefício de alguém, o nosso problema diminui. E a gente começa a ver por aí afora, e a gente não precisa nem olhar para trás, já falei sempre falo isso. Só olhar para o lado, a gente já vê um monte de situação de pessoas passando uma situação muito, mas muito mais difícil que a nossa, que a gente não teria nem que reclamar, agradecer. E até eu comentei na palestra que eu fiz ontem lá no Centro Espírita, que eu estive lá fazendo presencialmente, que uma das formas que nós deveríamos fazer é como aquele castigo que se dava para tempos escolares antigos, né? Falava assim, vai ficar de castigo lá, vai ajoelhar no milho, né? Nem sei se existia mesmo isso ou não, mas provavelmente sim, que era a questão eu não lembro, tem uma questão também que parece que batia na mão das crianças, coisa maluca assim, muito tempo atrás essas coisas parece que existiam, né? Então fala assim, a gente deveria ajoelhar no milho, né? Espiritualmente falando, tá, irmãos?
ajoelhando no milho para agradecer tantas e tantas bênçãos que nós temos na nossa vida. Tantas e tantas bênçãos. Então é importante que a gente faça essa reflexão e que a gente não reclame tanto da vida e mais comece a agradecer. Agradecer tantas bênçãos e tantas oportunidades. E a lição que Jerônimo trouxe para nós, ela é de fundamental importância. Envolveu alguns aspectos, um aspecto de uma situação de uma noite mal dormida, obviamente por uma questão física, de 2 sabugos de milho no seu colchão. O Carlos está dizendo que existia, que os pais deles passaram palmatória, é isso mesmo, Betânia, palmatória, é verdade. Parece que tinha até o formato de uma mão, não sei, mas deve ter, a gente procurar no Google nós vamos encontrar, deve ter sim. É palmatória, é verdade. Graças a Deus eu não passei por isso, na minha época de escola. Mas já que eu falei da época de escola, eu lembro de uma situação que chamou muito a atenção, aproveitar também a Luciana, quando a gente agradece, a graça desce, é verdade. Vou contar para vocês um fato curioso que aconteceu comigo, logo no começo da alfabetização, acho que era 2º ano, alguma coisa assim. E eu lembro que eu peguei e fiz um desenho, muito rebuscado, tipo de um homem palito, vamos dizer assim, porque acho que tinha, acho que 8 anos de idade, faz 10 anos atrás, Então eu fiz um tipo de um homem palito e coloquei assim, Fiz um desenho e coloquei, passei assim escrevi assim, este é o Francisco, um amigo meu lá da minha classe. Escrevi e pedi para o pessoal ir passando, Pedi para o pessoal passando. Foi passando, Quando chegou lá, quase lá na frente, uma menina pegou o papelzinho e perguntou, foi você que fez? Eu todo alegre, fui eu que fiz, Ela pegou e levou para a professora. A professora me chamou lá na frente, apaga aqui, escreve aqui, este é o Aloísio, e vai passando de carteira em carteira. Serviu de lição, gente, serviu de lição, tá? Não foi muito constrangedor para mim, mas garanto a vocês que foi uma lição e tanto, Passei por um carão legal, mas nunca mais fiz uma coisa dessa, Não fiz por sei lá, coisa de criança que você faz sem qualquer má intenção, mas foi lá e aí o feitiço virou contra o feiticeiro, Então essas lições, elas trazem reflexões para nós, Reflexões muito oportunas para a gente. Então, queridos amigos, essa lição da noite, que sirva para as nossas reflexões, para a gente poder lembrar também que uma mãe perdoa sempre, indistintamente, que não guarda mágoas nem ressentimentos para conosco. Mãe é tudo de bom, é o exemplo máximo que nós temos do amor de Deus para com a criatura, é o amor de mãe para com seus filhos, É na situação de encarnados. Amanhã nós vamos ter uma outra lição e nós vamos também fazer a postagem mais à noite. Eu vou partir para as nossas preces, as nossas vibrações. Algumas pessoas nos pediram prece, eu vou falar o nome delas, e vocês, se tiverem alguém que está também passando por situação, que vocês mentalizem o nome dessas pessoas, tá? Ou que partiram para o plano espiritual, ou que estão internadas, que estão passando por dificuldades. Eu vou falar o nome dessas pessoas que nos pediram, mas cada um de vocês também pode fazer. Pedir também pelas 40 mortes, 40 desencarnes das pessoas da cidade de Dores de Campos, lá da cidade da Martielli, que 40 pessoas no universo, se você for pensar, com uma cidade como São Paulo é pouco, mas são 40 vidas, não importa. Uma vida é uma vida. Não dá para falar, só 40, ou só isso, só aquilo. Não, é uma vida. E a gente sabe que, embora nenhuma folha caia no céu sem que Deus assim o permita, nós também temos que ser solidários com a situação das pessoas que partem para o plano espiritual. Então nós vamos aqui neste momento, vou colocar a nossa música da Ave Maria para a gente fazer a prece, e aqueles que se sentirem confortáveis podem pegar um copo com água, pedir para a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes fluidificar também, e que a gente possa neste momento, vou pôr a Ave Maria, essa música que estava no início aqui para a minha harmonização.
E assim, queridos amigos, vamos nos recolher intimamente, procurar fechar os nossos olhos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, tomarmos uma inspiração lenta e profunda e soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, vamos relaxando o nosso corpo, sentindo esta melodia invadir o nosso coração, que vibra na mesma pulsação do universo. A melodia acalma a alma, acerena o nosso espírito e nos faz entrarmos em sintonia com as esferas de luzes, com os nossos anjos de guarda, com os nossos protetores que cada um de nós trazemos ao nosso lado. E nesses momentos que nós fazemos essas reflexões, certamente uma pleiade de espíritos, juntamente a nós, participa dessa reunião. Não só os nossos protetores, mas também uma equipe espiritual, o nosso querido Jerônimo Mendonça, a equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes e, sobretudo, o nosso Mestre Jesus, que ele disse: quando houver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei. E assim, Mestre, estamos aqui reunidos neste momento, em seu nome. Estamos reunidos para rogar por cada um de nós que está aqui nesta live, por cada um de nós que vai chegar depois para assistir, ou aquele que entrou, precisou sair, de alguma forma possa ter recebido e receba igualmente as melhores vibrações de paz, de harmonia, de saúde e progresso espiritual. Rogamos, Mestre, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, por tantos corações que chegam até nós em busca de um socorro, de um lenitivo, que nós possamos sermos os instrumentos da Tua paz, da Tua boa nova trazida no Evangelho. Mestre, queremos pedir neste momento pelas pessoas que estão partindo para o plano espiritual, pelas pessoas que estão partindo de uma forma assim meio brusca, que eles possam ser acolhidos, que eles possam ser recebidos, aqueles que estão no nosso pensamento, aqueles irmãos que partiram da cidade de Dores de Campos, 40 pessoas, e também o irmão Celso Ferreira, lá da cidade de Dores de Campos, que partiu ontem para o plano espiritual. Possam eles ser amparados, recebidos, recebendo toda a assistência da espiritualidade amiga. E também, Mestre, deu conforto àqueles que aqui restaram, que aqui ficaram, aqueles que estão ainda encarnados e perderam seus entes queridos. Vamos rogar também, Mestre, pela nossa querida Leonice Leite, que hoje passou por uma cirurgia e está internada no hospital de Matão. O André Luiz Safione, que de Vitória Espírito Santo, e sua esposa Célia Regina Rangel. Selma Coimbra e Mateus Coimbra, na cidade de Dores de Campos. Anete Charnet e família, da cidade de Vitória da Conquista. E também o senhor Mário José Soares, que está internado na UTI do Hospital São Paulo, aqui de Araraquara. Que a equipe médica espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, os anjos de guarda e protetores queridos desses que nós pronunciamos os nomes e desses outros que trazemos em nossos pensamentos, possam ampará-los, dar o remédio, o bálsamo, a cura espiritual, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Mestre, olhe também pelos desamparados da sorte, aqueles que não têm um lar, que não têm um coração amigo a agasalhar o seu. Ampara também, Mestre, os nossos irmãos que cumprem penas em cadeias e penitenciárias, aos velhinhos nos asilos, às crianças órfãos, aos irmãos que ainda são presos aos vícios,
as drogas, auxilia na recuperação, que eles possam encontrar no seu olhar, no seu amor, o bálsamo da consolação. E cada um de nós, Mestre, ainda traz no seu íntimo um pedido muito, mas muito particular a lhe fazer, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Rogamos ainda a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as nossas necessidades mais íntimas. E agradecidos que somos pela oportunidade deste pequeno trabalho, pelo carinho, pela participação de cada um de vocês, corações queridos, que sempre estão aqui conosco. Nós fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Gratidão a cada um de vocês. E desejo que nosso querido Jerônimo Mendonça esteja sempre também conosco, nos intuindo, nos auxiliando, e somos gratos a ele por ter escrito essas mensagens tão maravilhosas para as nossas reflexões. Queria desejar, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Tenhamos uma noite de paz e muita luz. E que Jesus nos ilumine agora e sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau.